Não, porque semana passada o som deu problema. Olá, tudo bom? Vamos para mais uma edição da websérie Profissões de Futuro. E hoje eu vou falar com uma mudadora de mundos. Ontem eu tive problema no som, quero ver se hoje eu vou conseguir fazer direitinho. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Esse é um projeto inovador, completamente disruptivo, em que a gente apresenta profissões de futuro, profissionais que se reinventaram, se reposicionaram a partir de um olhar sobre as necessidades do mundo. Necessidades do mundo e, de repente, Lucimar Delaroli viu que ela precisava mudar o mundo. Mais do que isso precisava ser uma profissão mudadora de mundos. Olha que coisa incrível. Então a gente vai ver daqui a pouco, vamos conversar com ela daqui a pouco. Aí a produção aqui preparando tudo. Ah, vocês agora estão trabalhando em home office? Ele chama escritório, seu novo escritório? Pois o meu não chama escritório, o meu chama sonhatório. Escritório vem de escriturário, de escrever, de escrivão. E aqui, o meu local de trabalho é um lugar onde eu sonho. Por isso ele não é um escritório, ele é um sonhatório. Nomear as coisas, criar uma nomenclatura diferente, nos faz pensar e acreditar no novo, em novas possibilidades. Então já fica a dica, né? Ai, meu escritório é em casa. Não, meu sonhatório é em casa, né? Porque já amplia esse olhar. Vamos ver então as pessoas aí chegando. O Simar chegando para a gente poder começar esse trabalho. Olá, seja bem-vindo, todos vocês. Então, para poder começar, não, ela vai entrar daqui a pouco, deixa eu pedir para ela. Aí eu preciso explicar uma coisa que aconteceu aqui. Todo esse conteúdo, ele fica gravado no YouTube. E lá no meu canal do YouTube, Tchê Yamashita, tem uma playlist da websérie Profissões de Futuro. O que aconteceu com a Lucimar Delaroli? A gente fez uma entrevista, uma live fantástica na quarta-feira passada. E quando chegou na hora de eu gravar, de eu salvar o vídeo no Instagram, por um erro, eu apertei excluir gravação. E aí eu perdi tudo. Então o que eu fiz? Eu de novo comigo aqui. Mas foi tão bom o nosso papo na quarta-feira, rendeu um gosto de quero mais, que na verdade aquela falha se tornou uma providência divina. Oi, Cheguei Lucimar. muito cedo, quer que eu venha depois? Não, você tá, olha, pontualíssima. Eu tava aqui, eu comecei uns 5 minutinhos antes. Você tá me ouvindo bem? Super bem, você me ouve bem? Super bem. Eu quero perguntar para a galera se vocês estão nos ouvindo bem, porque eu tive um probleminha na sexta-feira com o áudio, então é importante me certificar. A minha voz tá boa, Tá a da linda, Lucimar também tá diva. boa. Tá Tá todo linda, tá mundo me diva. ouvindo bem? Você sabe que eu tava aqui no Instagram esperando ele mostrar você ao vivo. E ele não mostrava. Eu falei, ué, TM entra. Aí eu fui lá, o danadinho do algoritmo nem sempre mostra todo mundo ao vivo, né? Sério? Você teve que entrar? Não, aí eu fui lá em você, lá no seu perfil, aí eu vi que você já estava ao vivo. Falei, danadinho. Ah, Então já fica a dica também para pedir para as pessoas irem no nosso perfil, porque às vezes elas ficam lá no Instagram esperando aparecer você que você está ao vivo, como se todo vídeo seu, toda live sua fosse ser notificada, e nem sempre, pelo jeito, nem sempre é, né? gente, mas isso que você está falando é muito sério, porque aqui o que aconteceu foi o seguinte. Eu tô aqui tentando fixar a O mensagem tema aqui, de Laroli. Você é italiana? é neta. Minha avó era imigrante, minha avó que veio, migrou pro Brasil. Eu sou neta.
Tá, a gente já vai começar, galera. Então, eu fiquei, aí eles falaram assim, vamos chamar os seus seguidores. Eu fiquei esperando. Você se lembra que há um tempo atrás o Facebook bombava, né? E agora você põe post lá e ninguém vê, porque a plataforma começa a querer dinheiro. O Instagram agora tá bombando, que daqui a pouco ele começa a funilar para você poder ter que pôr dinheiro para ter tráfego, né? Capitalismo selvagem. Ou não, quem sabe muda depois da pandemia, né? Mas eu percebo que ele já deu uma funilada. Muita gente fala, eu não vi você entrar ao vivo, porque ele avisava, né? Agora ele avisa, mas ele avisa restringido, né? Então, por exemplo, eu não vi você entrando. Eu tô aqui, ó. Falei, nossa, a Tia M sempre entra 5 minutos antes. Eu fiquei aqui passeando no Instagram. Falei, deixa eu ir lá. Quando eu fui, você já tava e já tava conversando. Na verdade, eu estava aqui te esperando. Então, Eu acho que a gente precisa estar atenta a essas coisas. E sabe uma é. coisa que, antes de entrar já no seu assunto, uma das coisas que eu percebi é que as pessoas não estão mais sensíveis aos avisos. Por exemplo, eu participo de vários grupos, eu coordeno vários grupos de jovens aqui dentro do programa Os de jovens. trabalho educativo, dos jovens, de preparar eles para o mundo do trabalho. Então, eu tenho diversos grupos de WhatsApp em que eu tenho as turmas separadas. E aí eu fiz um anúncio a respeito de um projeto, que a gente foi convidada a uma convocação, né? E uma convocação maravilhosa, de mentoria, tal, que a gente conseguiu, e eu queria saber quem é o jovem que quer receber essa mentoria. Aí eu mandei para todos os grupos, eu não recebi nenhuma resposta. Eu falei, ué, nenhum jovem meu quer participar desse programa de mentoria? Dá até Esquisito. uma depressão. Então, eu mandei um aviso geral nos grupos. Aí eu peguei e fui um por um dos meninos que eu já sabia, que tinham os pré-requisitos, e perguntei. Aí eles, eu quero, eu quero. Aí o que que eu percebi? Que as pessoas estão com tantas informações, recebendo tantas informações gerais, que elas já não são mais nem sensíveis, elas nem têm, não conseguem ler, porque a timeline vai subindo, elas não conseguem nem dar conta de ler aquilo. E quando é uma Verdade. coisa muito relevante, a pessoa tem que fazer isso, ó. Ela tem que te tocar. Ela fala, moço, é com você. E aí vem a resposta. Eu estou entendendo que essa facilidade, manda no grupo, manda no grupo. As pessoas não estão mais se sensibilizando com os grupos. O que que você Comigo acha? acontece que às vezes eu sempre marco na agenda, né? Eu tenho agenda Google, eu gosto daquela live, eu já vou lá e marco. Mas às vezes eu esqueço de dizer da onde é. E às vezes tem live fechada, né? No YouTube, que eu me inscrevi. Aí eu falo, gente, qual que é o caminho para chegar na tal da live? Eu tô inscrita e não acho o caminho, porque foi lá no e-mail, tem que procurar quem que era mesmo o cara que mandou. Então, se você não botar a informação toda, eu já perdi dois webinários bem legais que eu queria por causa disso, porque marcou para mim, é a hora do webinário, mas aonde é que está esse webinário mesmo? Como é que eu acho a porta de inscrição? Não lembro, né? Então, a gente já tem que cuidar disso tudo. No futuro, saberemos que impactos isso deu no cérebro, né? Essa avalanche, É, porque desde os anos 90 eu trabalhava numa multinacional muito importante da época e a gente já treinava os líderes para fazer o que nós chamávamos de mapa de informação. Então a gente já era uma avalanche de informação e que o líder se perdia, ele ficava no meio do oceano. Então a gente ensinava ele a fazer Olimpíada pessoal, marcar foco, né, do que te interessa, o que você quer, porque é muita oferta, muita oferta. Tanto que já tem esse fenômeno chamado FOMO, né? O medo de perder alguma coisa, né? Já ouviu falar dessa expressão FOMO, né? Fears of, esqueci agora a tradução exata, meu inglês não é tão bom assim. É uma sensação que sempre você está perdendo alguma coisa, e isso dá muita ansiedade, né? Então a gente tem que ter esse foco de falar, tá bom, tem esse, parece Disney, né? Já foi nos parques da Disney? Você chegar lá e não tiver uma metodologia, você fica louca, passa o dia inteiro e não viu nada, porque você corre para lá, corre para cá e tem tantas opções que você fica com a sensação de que está perdendo. Então a gente tem que ter serenidade, né? Não é serenidade. isso? Total, É. Lucimar Delaroli. Seu convite de hoje, só retomando, algumas pessoas me acompanham todas as tardes, eu falo assim, nossa, Lucimar não estava com você na quarta-feira? Estava. Foi maravilhoso o nosso papo, não foi, gente? Foi delícia. Eu amei muito.
Só que Eu na também. hora de salvar o vídeo, eu excluí a gravação. Eu sei como é. E dá Então, uma tristeza que eu fiquei pensando, gente, será que eu consigo repetir bom daquele jeito, né? Vamos tentar, né? não, aí aconteceu isso. Então, assim, na quarta-feira a gente teve um papo. Lucimar Delaroli é uma mudadora de mundo. Foi espetacular. E na hora. Aí eu, ai, tchau! Aí aqui, na hora de salvar, eu Excluiu. excluí a gravação. E eu entrei em desespero, porque essas lives, ela faz parte de um projeto maior, que é uma websérie que eu tô fazendo, chamado Profissões de Futuro. Eu vou Então, descortinar 50 profissões de futuro. E a gente está muito na frente. Quando agora as lives, as pessoas estão falando quais são as tendências pós-pandemia, a gente não está falando de tendência, a gente está falando de pessoas que já fizeram a virada há 10 anos atrás, já se reposicionaram, já sabem o que estão fazendo. Para quê? Primeiro, para os jovens poderem ter um outro olhar, para não ficar com esse olhar caótico, que é o que está demonstrando para eles, para ser uma coisa otimista. E segundo, para mostrar estes profissionais a partir deste olhar. Eu falo, gente, vocês estão aí indo buscar o milho, esses daqui já estão com o bolo pronto. Vamos, ah, que bom. vamos aprender, vamos conhecer o caminho que eles fizeram, vamos nos inspirar, vamos nos tornar parceiros, vamos consumir. Então, ele entra dentro desta visão. Então, a gente está bem Maravilhoso. adiantado. E como ele faz parte dessa websérie, você não podia ficar de fora, porque eu ia perder. Você entendeu? Não. Aí eu chamo outra pessoa e a mudadora de mundo ia ficar perdida Não pode? na Ainda mais quem muda websérie. o mundo, né? Como é que a gente vai deixar de mudar o mundo? Não dá, né? Aí eu meio que chorando na quarta-feira, eu falei, Lu, aconteceu um incidente, eu perdi sua gravação, eu sei que você tá com muitos compromissos, ela tá com muitas lives e tá formando um grupo de um projeto novo agora, maravilhoso. Eu falei, mas você pode fazer de novo comigo a live? E ela, muito gentil, falou, não, Xênia, eu faço. A gente continua o papo, ou melhor, aquilo que a gente fez. E aí, por isso, nós estamos aqui novamente para os novos e para os outros. Eu já vi a mudadora de mundo, mas aqui vai ser numa versão melhorada, Nova versão. Eu estou na muito nova honrada e muito versão. grata de você me convidar, porque eu acho seu projeto lindíssimo. Se tiver outras oportunidades que eu possa contribuir, eu amo. Amo os jovens, né? Os jovens. E eu amo muito o seu trabalho. Eu me identifiquei muito com você, com o Montainai, trouxe para minha vida, trouxe para minha casa, né? Então, como que eu vou falar que não? De jeito nenhum, eu desmarco tudo. Vamos lá fazer isso daí de novo. Primeira coisa que quando eu pedi profissões de futuro, aí eu falei sobre o nome. Eu falei, eu não vou aceitar nenhum nome comum. Assim como hoje, se você falar assim, ah, Tiane, você está aí no seu escritório? Eu falo, não, eu estou no meu sonhatório. Eu tô no meu hospiciório. Meu hospício. Porque eu estava comentando com o pessoal antes. Escritório, de onde vem essa palavra? Ah, uma coisa muito antiga, escrivão, de escrever, escritório. Aí eu pensei, esse nome hoje faz sentido para mim? Eu trabalho no home office, eu trabalho no escritório de casa. É um escritório? Não. Aqui é um sonhatório. Aqui é um lugar onde a gente se permite sonhar, né? Que Então, lindo! o O meu eu tava nome, batizando de cozinha. Eu era mais pra, simples, mas para mim é uma cozinha, onde a gente vai misturando, temperando, tem coisa que queima, dá errado, tem coisa que fica uma delícia. Vamos experimentando, um grande laboratório. adoro, adoro. Então, sonhatório, cozinha é maravilhoso. Você sabe que no Japão, os lugares mais importantes de uma casa é o lugar onde tem o fogo. É a cozinha. Tanto que antes de entrar na cozinha de uma casa bem antiga japonesa, né? Você tinha um paninho vermelho que ficava na porta. Até nos restaurantes japoneses bem tradicionais, você vai ver que tem um paninho vermelho que fica na porta, aí a gente dá uma baixadinha e entra. E as pessoas perguntam assim, Tiane, por que tem aquele paninho ali na porta de um restaurante típico japonês e tal? Aí eu falo, porque a cozinha, o lugar onde tem o fogo na casa, é considerado um lugar sagrado. Por quê? Porque o fogo é onde tem fogo, é o lugar onde tem transformação. Então, na cozinha não é o único lugar onde tem fogo? Então, ali é considerado um lugar sagrado. Então, quando você fala assim, o meu, eu vou chamar de cozinha. Olha que lugar, coisa maravilhosa.
significado da cozinha é um espaço sagrado de transformação. Porque talvez no seu você só sonhe, no meu eu sonho, eu realizo, dá certo, dá errado, né? Eu talvez não tenha ainda toda a mestricuquez que você tem. Não, mas assim, cada um faz naquele que se identifica. No fundo, a gente faz a mesma coisa. Mas quando esse lugar, assim, você fala, minha cozinha, porque cozinha é um lugar onde eu me reconheço, é onde, né, tudo. A Karina Bruno falando que o dela é idealizatório. Idealizatório. Ai, que lindo! Porque é onde a gente idealiza. E a nomenclatura, o nome é muito importante, porque ele nos dá força. Eu acho isso. E agora eu quero falar sobre uma mudadora de mundo. É importante a gente falar sobre isso. Eu te contei um pouquinho da minha infância, como é que eu descobri que eu podia mudar o mundo quando eu era ainda muito pequena. Depois eu falei um pouco do que os jovens deveriam falar e eu fazer para mudar mundos, né? E eu vou pegar um pouco essa linha. Eu sou filha de um nordestino, um pai nordestino, com uma mãe do Espírito Santo, capixaba, filha de uma italiana que migrou na época da expansão de cana-de-açúcar para o Brasil, fugindo de guerra, tentando a vida. Minha avó era da lavoura, trabalhava em canavial, né? Ela era uma mulher semi-analfabeta, inteligentíssima, sábia demais, mas de poucas letras, né? A italianada. A minha avó paterna, ela era filha de índio, porque meu bisavô português roubou uma índia quando veio para o Brasil, migrado também, bem antigo, né? E daí veio. Então, uma linhagem assim, de uns branquelos italianos com uns caboclos que deu eu meio misturada, uma cara meio italiana, meio maluca, né? Esse meu pai, ele era muito doido, ele é ainda muito doido, é muito rígido, um coronelzão, nordestino assim, do fio do bigode, mas ele ensinava pra gente, de pequeno, a força da mente. E aí, ele era a força da mente. Papai era muito espiritualista, nós éramos ele kardecista, espírita reencarnacionista. Minha mãe, muito católica, e eles nunca tiveram problema com isso. Mas eu, desde muito pequena, fui inserida nesse contexto de vidas, que a gente não vive uma vida só, tem muitas vidas, né? E meu pai falava assim, ó, fecha o olho. Aí eu fechava o olho. Imagina a cozinha da vovó. Tá vendo ali a mesa? Tá vendo ali o copo? Então você tá lá. Porque o espírito é isso, é uma energia que vai. Eu achei aquilo muito legal, desde muito pequena, né? Falei, então eu posso ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, a qualquer hora ninguém me prende. Eu sou uma mudadora de mundos, né? Tanto que o livro que eu escrevi, ó, que eu acabei de lançar, vendi tudo. Você acredita, tia? Minha primeira leva foi embora já. Chama-se Bora Mudar uns Mundos, que é uma hashtag que eu uso, né? E aí eu era 3 filhos, eu a do meio, meu pai lutava com muita dificuldade, tínhamos muito problema financeiro, a gente não era pobre assim de passar fome, mas era pobre para ter só o básico. E eu tinha muitas ambições, eu queria muita coisa, eu sonhava muita coisa, eu queria ir em muito lugar, fazer muita coisa, ter muitos vestidos, não tinha nada, era bem ferrada, né? E aí eu agarrei nos livros, eu aprendi a ler muito, assim, com 5 anos de idade, um belo dia eu acordei e comecei a ler. E eu juntava as letrinhas, sabia ler o texto, mas obviamente eu não compreendia o que eu dizia, né? E exibida do jeito que eu era, a professora me desfilava pela escola fora, parando de sala em sala e mandando eu ler o texto. Porque muito pequenininha, nas Maria Chiquinha, e eu lia Shakespeare, lia o hino, tudo que ela me dava para ler, se me desse pornografia, eu lia também, porque eu não sabia o que eu estava lendo, né? E ela achava aquilo lindo. Quando chegou na formatura da alfabetização, eu ganhei lacinho de primeiro colocado, diplominha, eu era menorzinha da sala, menor não, de tamanho não, mais novinha, né? E aí eu fui acreditando, então eu mergulhei muito nos livros, e através dos livros, da literatura, eu fui criando meu mundo imaginário. A minha vida real, ela era muito complicada, muito difícil, né? Mas assim, por exemplo, eu tinha uma árvore no fundo da minha casa, que para mim era o castelo da Cinderela, o castelo da Branca de Neve. Então eu chegava, eu ia no meu castelo, e os galhos eram os mordomos, e eu tinha vidrinhos vazios de talco, de perfume, eles eram os personagens, eu montava a casa, fazia a cena, tudo na minha cabeça. Eu nunca gostei que mandassem em mim, eu era muito independente, muito certinha, assim, me chamasse atenção, eu ficava brava, até hoje eu sou assim. Então eu chegava da escola muito rapidinho, tirava o uniforme, fazia as obrigações todinha, pegava os livros,
subia para a laje da minha casa, tinha uma escada, e eu deitava na sombra da a caixa d'água, fazia uma sombra, e eu passava as tardes ali no meio dos livros. Ali eu fazia chá com a Cecília Meirelles. Lu, é importante o brincar? Porque você Muito. tinha essa coisa do brincar e de ter o ócio, de ter o tempo de brincar. Por exemplo, Tinha. hoje a gente fala assim, nossa, não vai fazer nada, tem que fazer alguma coisa. E a gente, às vezes, por exemplo, algumas pessoas poderiam falar, mas ela não faz nada, põe essa menina para fazer um curso, para aprender alguma coisa. E, na verdade, naquele momento que você estava brincando, você estava criando, você estava desenvolvendo o seu intelecto, você estava se fortalecendo, entendendo como era possível pensar a partir daquela experiência dos livros. Me fala um É. pouquinho sobre isso, porque é Esse uma coisa daí dá muito para rara fazer. hoje. Isso daí dá para fazer uma outra live, mas eu acho assim, eu tinha, só mais tarde, bem lá pelos 20 e poucos anos já na faculdade, eu fui detectada como como é que eles chamam? Quando você é muito inteligente, Interativo, uma hiperativo? superdotada, eu tinha uma superdotação. Então eu tinha essa capacidade de aprender muito rápido, olhar inteligência lógica, matemática, que hoje era medida no QI, o meu era muito acelerado. Minha mãe não dava conta, porque era muita ideia, era muita vanguarda, era muita coisa. Minha mãe é uma mulher de poucos recursos e numa época em que não era exigido todo esse monte de competência dos jovens. Então, assim, eu acho que você deve sim deixar suas crianças terem tempo livre para fazer nada. Tem que ter o tempo de brisar, o tempo de ficar à toa, o tempo de aprender a conviver consigo, olhar seus pensamentos, observar o mundo em volta sem ter um foco. Porque eu digo assim pro meu caçula, né? Fala, se você fica aqui parado, você tem nada para fazer, você começa a observar o ambiente, você vai percebendo outras coisas, descobrindo sua mente vaga e vai encontrando outros caminhos. Se você tem sempre um foco, eu tô para fazer isso, eu vou daqui para ali para fazer aquilo, acolá, você vai fazendo um pensamento muito limitado. É claro que daquilo que você vai aprender, você está focado, mas o entorno, né? Esse pensamento mais sistêmico, mais abstrato, mais intuitivo não vem. Por outro lado, também não se pode deixar uma criança hoje tão à mercê como eu era. Minha mãe tinha 3 filhos para criar, todo o trabalho de casa para fazer braçal, porque hoje você tem máquina, naquele tempo não tinha, né? Minha mãe lavava fralda, lavava louça, encerava chão. Então ela era uma mãe operacional. Ou seja, ela dava aquela olhada geral, falava assim, ninguém se perdeu, todo mundo comeu, todo mundo tomou banho, todo mundo fez lição. E é isso, ela não era aquela mãe assim, B2B, né? Vem cá, minha filha, qual é a sua necessidade? Deixa eu fazer aqui uma conexão com você. Não, ela criava os filhos no atacado, né? Era uma excelente mãe, a mãe possível, mas assim, não imagino sentada e tendo longos papos com a minha mãe. Ela era uma mulher trabalhadeira, ela tinha coisas para fazer, muito filho, né? Muito trabalho. Então eu ficava largada. Ela só olhava assim, tá pelo quintal, tá tudo bem. Então eu também não acho que isso é uma coisa boa. Foi bom para mim, porque eu soube canalizar. Mas já não sei se uma outra criança que fica tão à deriva assim, se ela saberia por si encontrar as habilidades necessárias. Então eu acho que pai e mãe tem que dar certos estímulos. Por exemplo, você convida para uma poesia, você convida para uma música, você convida para um jogo, você convida... Vai oferecendo e você vai percebendo os interesses do teu filho, né? Então eu tenho um de 16 anos, quando ele fica à toa, ele toca guitarra, ele toca violão, ele canta, ele constrói coisa, ele é artístico, ele não vai ter interesse de ler um livro. Eu chego lá, entrego um livro para ele, ele fala, né? Livro não é a vibe dele, mas se eu falar assim, cria uma história em quadrinho desse livro aqui, aí ele tem, porque ele é um cara... Então a mãe tem que ir sentindo, mas tem que oferecer os estímulos, né? Não sei se eu te respondi. Muito bom, muito bom. E mesmo na fase adulta, aí eu comecei a mudar meu mundo assim. Era o jeito que eu tinha de lidar com aquela realidade que para mim era dura, né? Que para mim era assim, era difícil. Eu queria ir numa festa, eu não podia comprar a roupa, eu não podia comprar o ingresso, o meu pai não podia levar. A merendinha que eu levava para a escola era pobrezinha. Tinha dia que eu queria, ai mãe, faz um sonho. Não tinha, era pãozinho com manteiga. Então a minha fantasia me dava
Eu criava, eu inventava tudo, fazia baile, fazia chá com Cecília Meirelles e dizia para ela que aquele soneto estava mal gerenciado, com os Shakespeare. Eu falei, não, esse Iago aí que você criou aí, esse cara aí nada a ver, tem que mudar. Eu era maluquinha. E aí, com isso, eu fui descobrindo esse poder. E eu gostava também de estar sempre com pessoas. Eu era exibida, e além de exibida, eu era defensora dos fracos e oprimidos. Eu não podia ver ninguém sendo injustiçada, que eu me revoltava, eu tomava as dores. E aí, era assim, eu pegava os bichos que estavam adoentados na rua, levava para casa, eu pegava minha merenda, eu morava num bairro pobre, estudava em escola pública, muitos dos meus colegas eram bem mais pobres do que eu, muito pobres, e às vezes eu dividia minha merenda, chegava na sala de aula, eu tinha um lápis inteiro, o coleguinha não tem lápis nenhum, eu quebrava o lápis, dava metade pro coleguinha, porque eu achava que todo mundo tinha que disputar em condição igual, né? Então, assim, como é que eu vou aprender tendo um lápis inteiro e meu amigo não tem com que escrever? Então, eu dou. Agora, se o colega também fosse preguiçoso, eu tomava o lápis, porque eu também não sou tão boa assim também, não. Ô, Lu, tem uma diferença entre ser uma mulher boa e uma mulher boazinha? Ai, tem toda. Ser boazinha é muito ruim, viu? Vou já dar uma hashtag aqui para geral, ser boazinho só se lasca. Porque o boazinho, o bonzinho, na verdade, ele pensa que ele é bonzinho, mas ele está num lugar de ego muito alto. Ele quer o valor, ele quer o reconhecimento. Então, ele fica comprando o valor dele pela aprovação do outro. Então, você pode ver que todo bonzinho, ele é aquele cara que ele quer ou bajular, ou agradar, ou se anular pelo outro. Então, primeiro, nós precisamos ter auto-amor. Sabe, uma pessoa que não tem alto amor, não tem alto valor, o mundo, ele te dá o que você se dá. Então essa é a primeira lição muito importante. O mundo te trata do jeito que você se trata. Se você se vê carente, sofrido, coitadinho, ai meu Deus, muito bom, o mundo vai te dando minguadinho, é o montainai do mundo, né? Então você tem que ser poderoso, você tem que ser autoamado, você tem que ser corajoso, você tem que bancar aquilo que você quer e segurar teus preços. Não estou dizendo para você ser um arrogante, nem ser um egoísta. Mas você tem que falar, bom, se esse caminho aqui não deu para o que eu quero, eu não estou na minha tribo, eu vou ter que arrumar a minha tribo. Né? Porque eu não posso, assim, eu não posso. Isso era uma coisa que a gente falou na outra live que eu acho muito importante. Papai do céu deu para cada um equipamento. O que são seus equipamentos? A gente estuda isso hoje na psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. São suas forças. Todos os humanos têm um conjunto classificado de 8 virtudes, 6 virtudes e 24 forças. E Papai do Céu distribuiu. As suas não são melhores que as minhas, nem piores. Elas são complementares. Por isso que na tua jornada, você não pode olhar para mim para saber o que você tem que fazer. Porque talvez as suas cartas, a mão do seu pôquer, seja muito diferente da minha. Você está entendendo? Então, você tem as, eu tenho outra, o rei, sei lá, se eu for falar de jogo. Então, por exemplo, eu tenho por força a coragem, eu tenho por força o amor ao aprendizado, e eu tenho por força a espiritualidade. Então, assim, eu vou mesmo, ninguém me segura não. Tem medo de nada, meto a cara, vou, e se aquela pessoa não entender, para mim, ela que é burra, eu tenho que procurar outro lugar. Aí você vai e pega uma pessoa que tem, por exemplo, a prudência, a qualidade, a excelência de execução. Você percebe que essa pessoa ela não tem a tirada que eu tenho? Ela tem o outro arsenal dela. O caminho dela é diferente do meu. Faz sentido? Então, eu posso olhar para o outro para me inspirar. Eu posso, por exemplo, ver a sua live e observar o que tu faz, que dá certo, o que é bacana. Por exemplo, eu já gosto aí do seu visual aí atrás, tem uma coisa a ver com japonês, tem uma palhinha, se tal, pô, e como é que ela fala? Ah, ela faz uma chamada assim para eu aprender, mas eu não posso ser você. Porque você tem qualidades e virtudes que eu não tenho. E toda vez, e isso é a dica que eu quero dar para o jovem. É muito comum quando a gente é jovem, a gente não ter o autoconhecimento e o alto valor. Eu fico buscando fora. E no mundo com os valores tão invertidos como estava antes da pandemia, fica dizendo para o jovem que ele tem que fazer a carreira até os 25, se aos 30 anos, aos 40. Se ele até os 30 não tiver resolvido a vida dele, ele é um caso perdido, que ele tem que ter profissão que dá dinheiro. Gente, isso é tudo bullshit, isso é tudo errado.
Você tem que ir no seu tempo fazer as coisas que fazem sentido para você. As profissões, elas existem e somem. Quando eu era guria, que a tia minha mais nova, existia um cargo chamado estenógrafo. Já ouviu falar? Vai procurar no Google. Não existe, acabou. Datilógrafo, acabou. Eu, quando era guria, a gente fazia curso de datilografia. Acabou. Entendeu? Isso não existe. Tantas profissões vêm e somem, vêm e somem. Existia um cara de OIM, lembra de OIM? Organizações e Métodos. Era um profissional da área de sistemas que ele fazia a organização. Os métodos Agile substituíram isso. Então, não se apega a qual profissão você vai ter. Você vai criar a sua profissão. Você vai mudar a sua profissão. Agora, você não vai mudar a sua essência. Aquilo que faz bem ao seu coração, aquilo que chama a sua alma. Não importa o quanto os outros digam que aquilo ali não tem valor. Se fala a sua alma, tem valor sim. Você só precisa canalizar. Então, mudadora de mundos. Porque onde você me jogar, eu mudo. O que tá ruim, eu mudo. Mudo como? Eu mudo devagarinho, transformando aquilo que não é legal numa coisa que é legal. Então, por exemplo, você vai estar numa empresa e você acha que aquela empresa não é legal porque, de repente, a forma como você está conduzindo o seu jeito de ser naquele lugar é contrário ao que você é. Você fica se forçando para se adequar ao que um chefe vai achar, o que a empresa diz que a avaliação de desempenho deve dar. Você percebe? Porque você pode mudar e deve, mas você deve mudar de dentro para fora. Quando você tem consciência e não quando você é coagido, concorda? Concordo. Então, e tem uma coisa... Pode falar do seu pai. O meu pai, ele era bravo, né? Naquele tempo o pai batia em filho. Não era uma surra assim de morrer, não, mas dava umas coças na gente, né? E meu pai fazia assim. Dava eu apanhava todo dia, de modo que eu falava, bom, quando eu chegar em casa eu vou apanhar mesmo, então eu vou me divertir até a hora que, porque quando eu chegar vai dar ruim. Então eu ficava em casa até 9 horas da noite. Meu pai mandava voltar às 6. Mas quando eu chegasse, ele ia brigar, porque eu fazia tudo que ele não queria. Eu era menina, não podia brincar na rua, eu brincava na rua, né? Não podia brincar com os meninos, eu brincava com os meninos. Não podia falar palavrão, falava palavrão. Então eu já sabia que quando eu chegasse ia dar ruim, né? Aí eu já ia preparada, porque agora eu já me diverti, vou lá dar ruim pro lado de lá. Papai fazia assim, me dá seu chinelo. A gente usava chinelinho de borracha, né, havaiana. Aí ele segurava a nossa mão assim e batia na gente com o nosso chinelo, para acabar, não é só bater, humilhar também, né? Aí um dia eu tirava a mão, né? E ele tinha que conseguir me segurar, porque tirava ele, batia na perna dele. Ele com aquele chinelinho. Guarda uma água não, papai fazia o que ele sabia, né, tadinho. Aí, um dia, ele estava muito bravo, muito bravo. Ele começou a brigar muito comigo, ele estava transtornado assim. Aí eu falei para ele, você vai se aproveitando de bater em mim, você sendo um homem desse tamanho e eu uma criança menina. Porque um dia esse jogo vira. Você vai ficar velho, vai precisar que eu cuide de você. E aí você vai ver o exemplo que você me deu. Ah, meu Deus! Papai ficou pálido assim, ele não aguentava, que era uma pessoa com uma língua danada, né? E ele refletiu. Você sabe que daquele dia em diante nunca mais ele me bateu. Ele reduziu as costas nos filhos, sabe? Porque eu não tinha medo de falar, não. O que eu acho errado, eu falo. Então, porque eu tenho essa força, né? Então, eu acho assim, a gente às vezes fica querendo que o outro se adeque ao nosso... a gente fica querendo se adequar ao que é do outro. Mas o mundo, assim como a mãozinha tem 5 dedos, cada um tem uma função. Esse daqui não substitui esse, não. Todos têm seu valor, né? Então, você também tem o seu valor. Então, um jovem, ele precisa descobrir o que faz sentido ao seu coração. Para mim, só fazia sentido se fosse uma coisa que eu tivesse escolha, se fosse uma coisa que outros pudessem usufruir também. Eu queria saber por quê. Eu nunca aceitei as coisas, porque eu tô mandando, porque Eu queria saber por quê. Uma vez minha mãe comprou uma boneca para mim, 5 anos de idade, aquela boneca, a primeira boneca que eu ganhei que fechava o olho. Você deita assim, ela fechava o olho e tinha aquele apito fazendo... Olha como isso era jurássico, né? Eu até então só tinha tido boneca com o olho decalcado. Minha mãe me deu uma boneca que o olho fecha, né? Eu fiquei extasiada, eu fiquei assim, horas estudando aquela boneca, né? Aí minha mãe deu um mole lá, saiu, cara, eu fui na cozinha, peguei uma faca de pão, fui no meio da cabeça da boneca, abri, cortei a cabeça da boneca daqui a aqui,
arreganhei, porque eu precisava descobrir o que tinha naquele olho que fazia a boneca dormir. Aí, quando eu descobri quase nada, era um pezinho, né, que quando você deita ele balança e fecha a pálpebra, eu fui recompor a cabeça da boneca, mas aí já estava perdida, né? E eu fui, peguei um grampeador, grampeei assim do meu jeito e botei os cabelinhos da boneca assim arrumada e taquei a boneca no canto da cama e eu era um cão feroz com aquela boneca. Ninguém podia tocar. Ninguém vai tocar a minha boneca. Minha mãe achava que aquilo era amor pela boneca. Até que um dia ela foi lá arrumar a cama. Tava aberta, né? A boneca caiu no chão, ela viu a boneca cortada. Aí ela achava que eu tinha problema, né? Mamãe achava que eu tinha problema. Eu amarrava a linha no rabinho do maribondo ou da borboleta para soltar, para saber onde ela morava. Olha isso, Tcheme. Eu queria saber onde morava a borboleta. Então eu pegava ela com todo carinho, dava uma amarradinha no rabinho da borboleta com carretel de linha e soltava. A borboleta ia voando e eu perseguindo ela atrás para descobrir onde era o ninho da borboleta. Olha isso, que criança mais maluca. Não, que criança maravilhosa, né? Porque já estava ali com a curiosidade, que é um dos primeiros aspectos da inteligência. Uma pessoa inteligente, porque primeiro ela é curiosa. E aí ela vai atrás desse conhecimento, que eu acho que é uma essência. Eu sempre gosto de explorar esse começo, essas histórias que você está contando é maravilhosa, por dois aspectos que eu vou falar aqui para todos, tá? O mundo é movido por histórias. São as histórias que fazem com que as pessoas se unam e fiquem ali paradas ouvindo. E a partir das histórias, quando você ouve uma história, por radiância, né, o cérebro já vai trazer para a sua vida e você vai se reconhecer ou perceber alguém que tinha um comportamento muito parecido com a Lucimara. Ele falou, nossa, a minha irmã era igualzinha, ou então eu era igualzinha. Mas aí ele expande de um jeito que a gente começa a compreender que aquilo não era simplesmente... Nossa, eu era sapeca, eu era terrível. Por trás daquilo, eu tinha todas essas inteligências e essas habilidades que já existem dentro de mim. Não é? Eu preciso fazer um curso para aprender. Ela já existe. Olha só os indicadores, né? Olha só os indicadores de que você já tem tudo isso. E quando eu conto essas histórias, Tieme, não é para me jogar purpurina, não. Se bem que eu acho minha história muito engraçada. Mas é para você ver que a vida, ela tá aí. É só você desbravar. Porque o não você já tem. O não eu já tinha. Não pode ir, não pode comprar, não pode ter. Já tinha. Então eu ia me conformar com aquilo, não. Que jeito tem de eu fazer? Então eu vou contar duas histórias engraçadas. Dá tempo? A primeira foi assim. Eu queria muito fazer um curso de qualificação de uma ferramenta que se chama MBTI. Até hoje existe. A primeira turma no Rio de Janeiro, isso eu já era adulta. Uns 20 e tantos anos, mais ou menos, lá no Rio. Já trabalhando no RH, mas aquele dinheirinho contadinho, essa formação era muito cara, eu não tinha dinheiro. Falei, cara, como é que eu vou fazer essa formação? Não tem dinheiro, né? Nossa, e tal, a primeira turma, eu tenho que me qualificar. Aí eu liguei para a empresa, o cara me atendeu, eu perguntei quanto que era e tal, eu falei, olha, eu queria marcar a entrevista. O cara marcou a entrevista. Quando eu cheguei lá, ele, olha a proposta. Eu tenho a proposta para te fazer. Você me dá essa qualificação, como cortesia, eu trabalho aqui, eu faço essa cortesia e em troca eu trabalho para você. Então eu vou te devolver em tantos laudos, tantos assessments quanto vale a formação. Então vamos supor, se fosse R$1.000 o curso, um assessment custa 25, eu vou te fazer 20 laudos. Eu vou dar para você o meu trabalho, você vai me qualificar e eu vou trabalhar para você, porque ele era uma consultoria que vendia isso. Aí ele falou assim, mas que proposta, mas como que eu posso saber que você vai trabalhar bem? Eu falei, então, esse é o seu desafio. Porque você vai me dar o curso e você vai descobrir que eu vou ser a melhor analista MBTI que você já viu nessa sua organização. Então, eu era assim, sabe? Eu era desse jeito. E o cara me deu, você acredita? Acredito. Me deu, fiz essa... Me deu. Acredito. Ele ficou passado, ele falou, não tô acreditando que essa mulher veio aqui falar isso pra mim. A gente ficou grandes amigos, ele até já faleceu, esse rapaz, né? E a minha vida sempre foi assim. Quando eu tinha 17 anos, eu queria trabalhar de caixa no banco, porque eu achava que ser caixa era muito bom, porque você mexia com dinheiro, e eu achava que se eu mexesse com dinheiro, o dinheiro vinha pra mim, porque eu sempre acreditei nessa coisa de energia, muito dinheiro, Ixalá, então eu vou mexer com dinheiro, que eu vou aprender a mexer com dinheiro, vou ser rica.
E também porque trabalhava meio período e eu queria fazer faculdade, continuar estudando, né? E eu morava muito longe, o tempo de deslocamento não casava. Aí eu fui, passei na frente do banco, até hoje eu me lembro, Banco Bamerindo, já faliu faz tempo, né? Aberta a inscrição, mas você tem que se inscrever preenchendo a fichinha e ter uma. Deu um delay da Lucimar aqui. Vamos ver se ela volta. Congelou? Aham. Oi? Continua. Eu. Pode continuar. Tá. Aí, Bamerindos, e aí? aí eu fui, tinha que se inscrever e tinha que ter uma carta de apresentação de algum funcionário da agência. E eu não tinha, não conhecia ninguém. Esperei a agência abrir, entrei lá, tinha um gerente sentado lá na mesa, falei, boa tarde, tudo bem? Então, sou Lucimar, tá aqui, sou estudante, e eu quero que você me dê uma carta de apresentação para eu me inscrever para trabalhar no banco. Ele falou, mas a carta de apresentação tem que ser alguma coisa feita para alguém que eu referende. Eu falei, então, tô te pedindo para me referendar, mas eu não te conheço, então. Você tem duas chances, eu posso ser a pessoa que eu estou dizendo maravilhosa, ou você vai ver que eu não sou, mas você tem pouco a perder e eu tenho muito a perder com essa proposta. O cara me deu a carta. Então, assim, a cara de pau, né? Que a pessoa fala, mas você é sem noção? Não, eu vou atrás do que é meu sonho. É ilegal, é imoral, é irregular? Não, então por que não, né? Então, eu acho que o jovem ele precisa ter essa coragem. E duas coisas que eu falei aqui muito importantes. Primeiro, não siga só conselho do seu pai e da sua mãe. Isso daí papai e mamãe ficam bravos comigo, mas eu vou dizer, eu sou mamãe também. Se minha filha for me ouvir, ela só vai fazer o tradicional. Ela não vai correr risco. Se a minha filha chegar e falar, mãe, vou vender tudo que é meu, ela já está com 26, a mais velha, né? Vou vender tudo que é meu, vou tentar a vida na Irlanda. O que você acha que eu vou dizer para ela? Não vai. Não vai, fica aqui, fica perto da mãe, eu vou fazer seu currículo, vou te apresentar para o meu grupo, vou te falar para a Tia me arrumar uma vaga para você, você mora aqui do lado da casa de mãe, né? Pode ser que tenha uma mãe ou um pai aí muito vanguarda que fala, vai, se joga, pode quebrar a cara, vai se ferrar. Não existe isso, e o jovem ele precisa desse arrojo, sabe? Eu fico pensando, se Jesus fosse esperar Maria dar consentimento para ele sair e fazer a pregação dele, ele ia ser Messias? Não ia, né? Porque Maria queria ele ali, perto dele. Então, às vezes a gente fica se prendendo ao medo de sofrer, ao medo de errar. Eu não estou pregando para a gente ser desvairado, não é isso. Eu nunca fui desvairada, sempre fui muito pé no chão, o que dá para mim, o que eu posso, né? Eu era ousada, desvairada não, é bem diferente, né? Então, Qual a aquilo ali, diferença? Lu, o você falou, desvairado, ele não. O desvairado é aquela pessoa que ela não analisa um contexto, ela não se preserva, ela não se ama a ponto de falar, de se cuidar. O ousado não, ele fala, se dá para mim esse passo, eu vou esticar um pouquinho mais a corda, mas me preservando meus valores, minha integridade física, minha integridade emocional, né? Então, por exemplo, nunca fui de beber, dirigir essas maluquices, eu não fazia, porque eu não sou desvairada, eu me amo, eu quero estar viva, eu quero estar bem. Eu quero viver o que eu estou vivendo, então não me põe em risco, sabe? posso falar? Você falou uma coisa, de ser desvairada e ser ousada. Olha só, eu falo com os jovens, e estou falando de uma forma geral também. Mas eu falo muito com os jovens com relação ao uso de preservativo, usar camisinha. E aí eu falo, gente, não usar camisinha é você ser um desvairado. Porque Desvairado. ou você topar com uma pessoa que fala, eu não uso. Porque se ele não usa, ele não tem amor próprio, ele está colocando em risco o dele e a sua vida. Então ele não é ele pode ser assim, né, dos sonhos, mas ele não é confiável. Aí quando eu falo isso, eu não sou mãe deles, né? Eu sou ali naquele momento, mas eles entendem a relação. Porque as campanhas, conforme é feito, só use. A distribuição gratuita nos metrôs e tal, fica uma coisa condicionada de falar, ai, mais uma coisa, aquela coisa. Mas quando você coloca neste lugar de ser desvairado e do amor próprio, e uma pessoa que não se preserva, não se cuida, não é digna do seu amor, né? Você entendeu? Falando de Motainai também, a gente precisa ter essa relação. Aí o jovem compreende, ele fala, nossa, tia, eu fico muito feliz quando eles falam, eu nunca tinha pensado que o uso de camisinha podia ser uma coisa tão complexa quanto isso, provar que é desvairado ou não. Quer dizer, eu falo,
Mas é. Então, você tem um ego tão frágil que você entrega os riscos todos na mão do outro por causa de uma trepada, vamos combinar? Né? Então, você é um jovenzinho, você tá ali, gente, a gente também foi jovem, e os velhinhos também fazem essas coisas, né? Na hora que você tá ali naquele tesão maluco, a última coisa que você quer é parar para enfiar uma camisinha, mas veja, qual a consequência disso? Uma doença venérea? Uma gravidez precoce? Né? Uma AIDS? Nenhum desses é uma coisa simples. Tudo vai marcar a sua vida, vai estragar você. Uma doença venérea pode te dar uma esterilidade, pode te trazer uma doença mental, inclusive, né? Então você tem que olhar e falar, cara, eu vou tomar todas, vou pegar esse carro e vou dirigir. Qual a probabilidade disso dar certo? Então eu era aquela que a turma saía e ficava loucona, e eu era aquela que ia botando ordem no barraco. Joga esse pro chuveiro, chama a ambulância para aquele lá, esse aqui eu não ando mais. Então nunca fui desvairada. Sempre me amei, eu falo, eu tenho que chegar até os 60, que já está perto daqui a pouco. Eu não posso me arriscar. Minha vida é muito preciosa. Eu tenho sede, eu quero fazer muitas coisas, então eu tenho que estar bem, né? Eu falo isso pro meu marido, eu falo, a gente tem que ficar bacana, porque eu quero até os 80 fazer muita coisa, então eu tenho que cuidar. Então esse desvairio não cabe, não então, cabe. ousadia é uma coisa, e aí foi maravilhoso isso. E veio daquilo que você falou na outra live, que me impressionou muito, que é o otimista e o pessimista. Que se tivesse só otimista, os otimistas mesmo, o puro, o essencial, só otimista já morreram, já acabou, extinção. Então a gente está vivo porque tem o pessimista sim. Porque eu queria que você trouxesse, eu achei aquilo tão interessante que você trouxe. Porque assim, todas as emoções, elas fazem parte do nosso aparato que nos protege. Então existe até um livro que se chama A Força Boa do Lado Obscuro. É um livro de psicologia positiva que ele fala assim, a emoção desagradável, que eles nem chamam mais de negativa, tá? Chamam de desagradável, elas são lanternas, elas são sinais. Você não pode, e hoje o que acontece? Ninguém quer sofrer, ninguém quer ter luto, ninguém quer degustar, digerir as buchas da vida. Então a gente fica com a musculatura emocional fraquinha. E a vida, ela precisa que você seja forte, você tem que ter seu airbag. A vida vai te dar porrada, não importa. Não existe vida sem porrada. A vida vai te dar muito tombo, você vai quebrar muito a cara, você vai errar muito até aprender. Que não é o desvairio, né? É o erro calculado da sua ignorância daquela situação, que vai te dando o quê? Resiliência. Por que eu estou atravessando essa pandemia? Muito bem, porque eu já tomei tanta porrada, eu já caí tanto na vida, que essa é só mais uma. Você está entendendo? Eu já vivi esse lugar, eu já sei o que é isso. O jovem muito protegido, que não se arrisca, não no desvairio, que não ousa, que não tenta por si, primeiro, não prova o seu valor, e segundo, fica molinho emocionalmente. Qualquer coisinha, ele fica um murcho, né? Então, para que serve o pessimismo? Para que serve o medo? Para que serve a ansiedade? Para que serve a agonia? Para que serve a sofrência? Para te ensinar seu limite. Para te ensinar sobre você. Então pensa lá nos primórdios dos homens das cavernas, se eu acordasse de manhã, saísse na pradaria e fosse olhar as borboletas, o horizonte, o arco-íris, o riacho, o tigre vinha e me comia, nega. Eu não ia sobreviver, eu não passava a genética para frente, eu não ia reproduzir, eu morria. Então eu tenho que levantar e antes de olhar a pradaria, e eu tenho que, tem perigo aqui, né? Para eu me preservar, vou subir naquela árvore, tem rota de fuga, se o leão vier, para onde que eu vou, né? Se o leão passar e trancar a porta da minha caverna, para onde que eu vou? Eu tenho que fazer uma casa, que eu tenho uma árvore, eu tenho uma gruta, eu tenho um muro para pular, né? Então, esse senso de perceber, ler o ambiente, é a mesma coisa hoje. Com que grupo que você tá? Quem que é esses caras, esse camaradinha aí? Eles querem o que da vida? Estão fazendo o quê? Esses caras não são da tua vibe, não. Mulher que se junta para matar a aula, para fumar maconha e para transar sem camisinha, o que eu tô fazendo com essa gente? Sabe? Não aprende. Eu gostava de estar com quem era maior do que eu do ponto de vista de realização. Para quê? Para eu ter modelo, para eu aprender. Agora eu vou ficar com quem é menor no ponto de vista não de valor de ser humano, né? O menor que eu digo assim, aquela pessoa que se 7 para ele tá bom. Eu nunca fui de 7, eu quero 10.
Eu quero 10. Se eu posso 10, vou querer 7, por quê? Não de tomar do outro, né? Então sempre eu quero relativizar que os valores morais, eles são essa base. Então, eu falei na outra live, eu não sei se eu te respondi, mas eu falei na outra live, dica de como você descobre suas forças, lembra? Então, assim, jovem, pensa assim, quando Sua você não tem âncora. nada, quando você não tem nada para fazer, o que que você gosta de fazer? Tem uma força aí. Quando eu tô à toa, meu filho vai lá e gosta de tocar. A força é o quê? O artístico, né? Ah, o outro gosta de cozinhar, o outro gosta de pesquisar, o outro gosta de conversar, o outro gosta de brisar, ficar pesquisando na internet sobre uma determinada temática, gosta de dormir, tem uma tendência, uma necessidade aí. Outra coisa, aquilo que você aprende com muita facilidade, só de olhar você sabe. Sabe? Aquela que a pessoa está passando, minha filha, por exemplo, eu comentei, ela tem apreciação da beleza. Tudo que ela toca fica lindo. Ela sabe fazer um arranjo, ela sabe arrumar o cabelo, tudo que ela toca fica bonito. Então a gente sai andando pela rua, quando não tinha pandemia, né? Ela falava, mãe, olha o cabelo daquela moça, cortou um franjado, tem um repicado. Eu, que moça, eu não vi nem a moça. Quanto mais o cabelo da moça, o repicado da moça. Ela só de olhar já viu que ali tem um repicado, que quando ela for cortada para fazer, ela vê uma cena e capta. Você aprende naturalmente só de observar. Então repara, tudo que você aprende, tudo que você entende, tudo que você percebe com assim, ó, muito mais rápido do que os outros, tem um talento ali. Tem uma força ali, eu logo acho o defeitinho, eu logo vejo que está torto, né? Eu logo sei que podia, o ruído não bateu, está desencaixado. Você tem uma força. E a terceira dica é assim, todo mundo fala que tu é bom naquilo e tu não acha. Porque é tão natural, que você não reconhece que é um talento. Então, ai, você se expressa tão bem, ai, você é tão carismática. Eu falo que nada, livezinha mequetrefe que eu fiz, não é mequetrefe. Porque como você tem aquilo desenvolvido, para você, vem com naturalidade, para o outro é uma sofrência, entendeu? Então, junto com isso, você tem que entender que a vida, ela sempre te dá as coisas de uma forma natural. Esses medos, esses mitos que a gente tinha de antigamente, de que matei um leão por dia, comi o pão que o diabo amassou, carreguei pedra, isso é mito de uma geração que passou muita fome, que passou muita guerra. Nós não, as coisas vêm fácil. Quando você está no caminho do fluxo, da sua vida, da sua inteireza, da sua verdade, da sua força, as coisas vêm em você, né? Viu a gente? Lembra como que a gente se conheceu? Como é que você veio em mim e eu fui em você? É sem Foi muito esforço, a vida natural. é natural. Você conecta o Wi-Fi corretinho, a coisa vem. Então você tem que começar a olhar o que está vindo na sua vida. Puxa, Lucimara, minha vida está vindo um monte de titica. Só está vindo coisa ruim. Então, meu amigo, pensa o que você está pensando. O que você está projetando no universo? Qual é o Wi-Fi que você está conectando? Está conectando no medo? Está conectando na escassez? Está conectando na tragédia? É o que a vida vai te mandar. Então, a vida ela é esse campo energético de atração, sabe? Dos similares. Então, por que eu nunca tomei uma pernada nesse meu caminho de juntar gente? Porque eu não penso em pernada. E se o cara fizer, eu sou tão idiota que eu também nem notei, porque eu não presto atenção nisso, eu não jogo, eu não fico dando luz para isso, você tá entendendo? Eu fico gastando minha energia em pensar o bem, criar o bem. Eu não ficava sofrendo porque não tinha. Eu inventava. Se não tem, eu invento, você tá entendendo? Eu crio, vou comer do meu jeito, né? Não sei se eu falei o que você queria, não sei como é que eu tô aí, não sei se o povo tá gostando. Tô amando. E assim, uma das coisas que eu admiro muito em você, e eu acho que as pessoas que estão perto de você justamente para aprender, porque essas habilidades cada um tem a sua, mas o convívio nos ensina muito. Então, por exemplo, assim como você falou com a sua filha, eu tenho uma filha também que é muito sofisticada. Ela é a minha caçula, e assim, eu sempre fui uma mulher muito prática, muito direta, né? Muito pá, 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 pá. E ela tem um olhar da sofisticação, da estética. Então, ela fala, ai, mãe, isso aí pra mim não tá bom. Eu falo, não tá boa essa combinação? Não, mãe. É isso, mas não sei o quê. Aí ela
Aí no começo eu falei, besteira. Depois não, depois eu comecei a aprender a conviver e a aprender. Eu falei, por que que você chegou a essa conclusão? Aí ela explica. Ah, mãe, porque precisa ter um contraste. A consciência vem do contraste, então precisa ter um contraste. Se você vai usar a roupa toda preta, então você vai usar um sapato vermelho ou uma bolsa colorida, porque é ela que vai dar o contraste. Não usa. Então ela começou a me explicar como ela pensa. E aí eu aprendo. Então, a convivência com as pessoas que têm esse olhar diferente, ele é muito rico. Mas se a gente compreender que não é pra gente competir e falar eu tô certa, você tá errada. É pra gente aprender aquela habilidade. E eu pergunto sempre, nossa, como é que você pensou nisso? Aí ela fala o olhar dela. E aí eu falo, ah, e tal. Aí quando eu tô numa situação, eu penso, a Gabi, né, minha filha mais nova, como é que a Gabi faria agora? Aí a Gabi faria isso. E aí eu já consigo trabalhar aquela habilidade, né? Meio que Ô, ali por Jenny, e osmose. você falou uma coisa que a gente ensina no coaching, do desenvolvimento das forças, é isso. Pensa num personagem real ou fictício que você acha que representa aquela tua força. Quando você estiver encalacrado, você pensa como essa pessoa sairia disso? Como essa pessoa faria? Que é o que você acabou de contar. Então, quando eu penso em diplomacia, em negociação, eu penso lá no Mandela. Eu vi o filme dele, já li a biografia dele. Aí quando eu tô numa situação que tá muito encalacrada, assim, todo mundo se pegando, os bolsonaristas contra os bolsonaristas, né? Os coxinha contra os mortadela, eu falo, como que Nelson Mandela faria um negócio desse? Porque eu, na minha naturalidade, já saio dando uns 3 tapas e meia dúzia, né? Mas calma aí, que eu sou o Hulk, né? Vamos pegar aqui o Capitão América, vamos ver como é que o Capitão América resolve, porque existem os Isso. Avengers, né? Então, todos nós temos todas as forças. Não é porque não é natural em mim que eu não vou aprender. Mas é que para mim gasta mais energia. Então eu vou lá e puxo o outro Avengers, né? Falo, E é Jenny, o que, que você pensa? convívio. É. Por isso que O que, que você conviver com a pensa? diversidade, né? Eu sempre converso muito. Eu tenho amigo de todo jeito, eu respeito toda opinião, eu sou boa de ouvir. Eu consigo ouvir a pessoa me explicando aquilo que eu acho. Sabe quando você não acredita em nem. Não entra na sua cabeça o pensamento daquele ser humano? De tão diferente que ele é, mas eu gasto meu tempo de ouvir, porque eu preciso entender como outras pessoas pensam. Isso me amplia. Porque a verdade não é só minha, existem outros padrões. Eu falo, que interessante, olha lá, a pessoa discorreu sobre isso. Entendi. Tá entendendo? Então é muito legal isso a gente ouvir, né? Por isso eu tô tão feliz com essas lives e essa websérie. Porque eu aprendo convivendo com pessoas diferentes, né? E aí, quando eu escolhi pessoas que têm um olhar diferente, não é só o olhar, é a atitude. Elas já estão fazendo alguma coisa diferente, né? De uma forma diferente. Eu falei, nossa, eu aprendi tanto com a Lucimar, né? Agora eu quero apresentar ela para as outras pessoas, eu quero apresentá-las para os meus jovens, eu quero apresentá-las para os meus amigos, eu quero apresentar por quê? Porque este simples convívio que a gente teve aqui, ó, uns 45 minutos de conversa, ele permite isso, potencializar aquilo que nós já temos e também pedir emprestado uma visão que falou, uau, os feedbacks que eu vejo no YouTube, nos comentários, é justamente essa. Nossa, ampliou minha visão. Eu nunca imaginei isso. E eu gosto, eu como educadora e você também, o nosso orgasmo pedagógico é quando alguém fala assim, um jovem pega e fala assim, ah, agora que eu entendi. Quando você escuta isso, o que você sente, Lucimar? Me conta. Ah, é uma delícia, né, pessoal? Por isso que eu chamei meu livro de Bora Mudar os Mundos, que é você virar uma chave, você fala, fez a luz, você fala, entendi tudo, é maravilhoso, não é? E É, um outro lugar é assim, né, que você não é igual ninguém. Então, às vezes, aquilo que para o outro é muito show, maravilhoso, que coisa linda, não é para mim, entendeu? Não dá liga no meu jeitão e tá tudo bem. Então, às vezes, a gente também fica querendo se justificar, né? É não, porque não. Por quê? Porque não bateu pra mim. Ah, mas eu não acho que o que você faz é muito legal. Tá bom, o outro ali acha, porque tem espaço, né, para complementaridade. Eu gosto de falar desses Avengers, né? É um grupo, não é mais o Super-Homem, né? isso, é um grupo, eu acho que até o cinema vem fazendo isso, né? Antigamente era, já vai acabar, quero agradecer de coração e dizer que essa live vai estar no YouTube agora, porque eu vou salvar aqui, eu prometo.
Amanhã a gente tem mais uma live espetacular. Obrigada por estar comigo aqui. Obrigada, Lucimar. Obrigada a todos os presentes. A gente se vê amanhã. Bora mudar os Muito mundos? honrada. Gente, se joga na vida, hein? Tenha medo não. Tchau. Beijo.